Fala, nação rubro-negra, trazendo mais um vídeo para vocês com muita informação sobre o Mengão que está de volta no Rio de Janeiro. Quanto tempo o Pulgar vai ficar fora por lesão? O Gerson já fechou a saída para o Zenit e quem será o substituto? A diretoria já está trabalhando? Tem algum nome? E qual é o próximo jogo do Flamengo? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui nesse vídeo, a análise completa da mídia esportiva sobre essa volta e as informações completas do Flamengo de agora em diante, pós-mundial. Mas antes de trazer esse corte da mídia esportiva, eu te peço, se inscreve no canal, porque eu sou a FB do Fla e trago informações do Flamengo aqui todo dia. E claro, você flamenguista de coração não vai querer perder nenhuma informação do Mengão. Então se inscreve para você ficar por dentro de tudo. Crédito do vídeo é a ESPN Brasil e bora ver o que eles estão falando do Flamengo. É assim que funciona. Vamos continuar aqui no Sport Center com mais informação, com mais destaques, a volta do Flamengo para casa. Olá, fã de esportes. O Flamengo desembarcou esta manhã aqui no Aeroporto Internacional do Galeão com 1 hora de atraso. Chegou por volta das 7h30 da manhã e os jogadores não quiseram falar com a imprensa. Poucos torcedores do Flamengo estavam presentes aqui no desembarque rubro-negro. 7 jogadores ficaram nos Estados Unidos, estão de folga. O goleiro Rossi, mais Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta, Pedro, o Bruno Henrique e o Vinha. Jogadores do Flamengo estão de folga até sexta-feira e se reapresentam no CT Ninho do Urubu no próximo sábado para reiniciar os treinamentos. O volante chileno Eric Pulgar desembarcou numa cadeira de rodas. Ele sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito, estava com o pé imobilizado e foi fazer exames complementares, mas deve ficar no mínimo 2 meses sem jogar futebol. Vamos ouvir o diretor de futebol José Boto fazendo um balanço da participação do Flamengo no Mundial de Clubes e da eliminação para o Bayern de Munique, da Alemanha. Um balanço positivo, pusemos à prova contra equipas de um patamar extremamente elevado e conseguimos competir. Fizemos também coisas boas, de salientar que só 4 equipas é que conseguiram chutar mais no golo do que o Bayern Munique durante os 55 jogos do Bayern e nós somos uma delas. Só 3 equipas é que tiveram mais posse de bola do que o Bayern e nós somos uma delas. Isso mostra que o caminho tático que temos é bom. É óbvio que para competir a este nível precisaríamos de outras coisas, mas a nossa realidade, que é aquela que vamos voltar agora, não diria que é suficiente e que vamos tentar, como é óbvio, ainda melhorar mais, mas é uma experiência extremamente positiva. Agora o José Boto vai se preocupar com as renovações imediatas de contratos que terminam no final do ano. Inicialmente, o lateral uruguaio Varela e também o técnico Felipe Luiz. O Flamengo agora volta a campo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo, dia 13 de julho, diante do São Paulo, no Maracanã. E como última informação, o meia Gerson não é mais jogador do Flamengo. O Zenit da Rússia pagou à vista o valor da multa que baixou na última renovação de contrato do jogador para 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. O Al Nassr da Arábia Saudita, que agora é comandado pelo ex-técnico do Flamengo Jorge Jesus, tinha entrado na parada também querendo o jogador. E por isso, então, o clube russo se antecipou e pagou a multa, levando o Gerson, que já tinha se despedido uma vez do Flamengo em 2021, quando foi vendido ao Olympique de Marselha da França. Voltou ao Flamengo em 2023. Gerson conquistou no Flamengo 12 títulos de campeão. O principal deles, a Libertadores da América de 2019. Foram mais de 200 jogos com a camisa rubro-negra. E a despedida do clube acabou sendo então na eliminação no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique da Alemanha, lá nos Estados Unidos, por 4-2, quando ele acabou fazendo um golaço. Agora já não é mais jogador do Flamengo. Vamos lá, vai deixar saudades? Gerson com a camisa do Flamengo em sua segunda passagem. Jogos 144, titular 132, gols 12, assistências 23, títulos 4. O Cícero na reportagem citou o número 12, considerando as 2 passagens, ele como uma figura histórica do Flamengo. Nesta segunda passagem, os números são esses. Carioca, 24-25, Supercopa 25, Copa do Brasil 24. Claro, a primeira passagem ainda é mais parruda, porque envolve um momento talvez mais nobre da história do Flamengo no sentido de títulos. Óbvio que quando a gente fala isso pela questão do Zico, não estou comparando ao time de 80, embora haja comparação estatística do ponto de vista de títulos, porque de fato aquele Flamengo ganhou muito, e esse da segunda também, mas aquele foi mais vitorioso. Breiler, eu não gosto muito de avaliar decisões pessoais. O que um jogador quer é direito dele e tudo mais. Mas quando eu jogo para você a escolha do futebol russo, do Zenit, envolve Flamengo e envolve seleção. Há 1 ano de uma Copa do Mundo. De um cara que está sendo chamado constantemente, inclusive como titular. O que você acha desse movimento? Então, Felipe, também não me sinto confortável em julgar a decisão do Gerson, se isso é bom ou ruim para ele. Ele tomou a decisão como jogador experiente, vai para o Zenit e, analisando do ponto de vista de negócio e de futebol,
aí eu vejo que as duas partes não têm do que reclamar. O Gerson voltou para o Flamengo, continuou jogando bem, continuou a sua caminhada e passou a ser um jogador mais cotado para a seleção, com mais espaço, mais valorizado, e conseguiu até mesmo essa valorização salarial na renovação de contrato com o Flamengo. O Flamengo, com o Gerson, nas 2 vezes em que vendeu, obteve um lucro, e um lucro bastante expressivo, ainda mais agora, né? Por um jogador com a idade do Gerson, conseguir fazer uma venda por mais de 160 milhões de reais é algo que, do ponto de vista financeiro, exclusivamente, não dá para reclamar. E do lado do Gerson, eu vejo que o Mundial fez jus com o tamanho que o Gerson tem no Flamengo. Porque o Gerson não merecia sair pela porta dos fundos e nem com a imagem arranhada. Porque antes do Mundial, teve ali até uma certa hostilidade de alguns torcedores com o Gerson. Até chegou a ser vaiado na estreia do Flamengo no Mundial. Mas pela bola que ele jogou, o Gerson foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo no Mundial. E jogando muito bem todos os jogos, chamando a responsabilidade, agindo como um líder, como um capitão. Então eu vejo que o Gerson sai do Flamengo como um ídolo histórico, um dos maiores da história do Flamengo, um dos mais vencedores, e para mim não tem essa de imagem arranhada ou de ingratidão por aceitar uma proposta de trabalho que ele julga melhor para a carreira dele. Pelo contrário, eu vejo que é um jogador que honrou a camisa até o último momento. Mesmo com toda essa turbulência, mesmo com toda essa história, foi lá, jogou, não da parte dele, pode-se falar do pai ali, de quem está envolvido na negociação, sim, mas da parte do jogador, do Gerson, nunca teve um ato de desrespeito à camisa, à instituição. Então eu vejo que ele sai com um nome limpo e com portas abertas para voltar um dia. Acredito que o torcedor rubro-negro, que valoriza tudo que o Gerson fez, um dia vai querer vê-lo de novo com a camisa rubro-negra. A gente segue esse assunto num ponto de vista, que eu não sei se foi o Breiler ou o André, ou os dois que passaram por isso, que é e agora Flamengo? A gente está falando de um super elenco, mas a gente coloca nessa equação do meio de campo a lesão do Pulgar. A gente tem a saída do Gerson, que me parecia já razoavelmente prevista, pré-mundial, e a lesão imponderável do futebol, que é uma lesão importante, uma fratura do Pulgar. E aí a gente pode estar falando de jogadores que têm uma perspectiva diferente do torcedor e até da gente. Eu acho que no Para o Ímpar todo mundo na pelada do Parque do Ibirapuera escolheria o Gerson, mas o Pulgar é fundamental a esse Flamengo. Estamos falando de um jogador que vai fazer falta. E aí é aquela coisa, né, Breno? Tá entrando grana, o Flamengo tem dinheiro, mas não é assim, pega aí a janela, contrata alguém, o cara chega jogando e resolvendo. O Flamengo tem vários compromissos importantes e numa tacada perde um de forma definitiva e um por médio prazo, 2 jogadores de uma mesma área. Ô Felipe, na pelada do Ibirapuera não tenho certeza, mas na pelada do aterro do Flamengo, é verdade, todo mundo escolheria o Gerson. É onde eu jogaria pelada. Entendeu? Não, mas aqui também tem muito rubro-negro em São Paulo. Sim. Mas é que e até brincando com isso, o Gerson é um jogador daqueles que você escolhe ali, com a capacidade de jogar em várias posições. Ele pode ser volante, ele pode ser um meia aberto pelo lado, quase um ponta, ele pode ser um meia articulador, ele pode eventualmente até encostar lá no atacante, já fez essa função inclusive, mas o Gerson tem essa capacidade, e até o apelido de estudo, né? O Coringa, de se adaptar a diferentes funções, e quando o Flamengo perde o Gerson, perdeu uma liderança de vestiário, o capitão do time, uma das maiores referências para o torcedor de um dos Flamengos mais vitoriosos dos últimos tempos, e o principal, de um jogador que acaba ocupando várias lacunas ao mesmo tempo. E esse jogador é muito difícil de substituir, porque nenhum jogador que chegar vai ter a aura do Gerson, vai ter a conexão, a química que ele tem com o torcedor. Isso daí de ficar chateado é coisa muito pontual, tenho certeza que a idolatria do Gerson vai permanecer. Mas o principal para o Filipe Luís é olhar para esse cara e falar, eu confio nesse aqui em 2, 3 posições. E é muito complicado. Hoje no elenco do Flamengo, quantos conseguem ter essa versatilidade? Talvez o Luiz Araújo, o Danilo, mais experiente também, mas isso vale muito. E até por isso o Zenit se dispôs a pagar a multa do Gerson, porque é um jogador valorizado no mercado justamente por essa versatilidade. Olhando ali para o elenco do Flamengo, não tem alguém capaz de fazer tudo que o Gerson fazia. Tem alguém que pode suprir em determinada função. Como segundo volante, tem o De La Cruz, um ótimo jogador, mas tem tido dificuldade de se adaptar a outras funções e até mesmo se estabilizar como titular. Lá na frente, o Flamengo tem essa necessidade de ter um substituto ao Arrascaeta, um cara que consiga descansá-lo mais vezes. Quando você perde o Gerson, isso daí já aumenta a dificuldade, porque o Gerson ele se adapta para acolher um companheiro e para melhorar um companheiro. E eu vejo que o Flamengo, até sabendo que o Gerson tinha uma boa possibilidade de sair depois da renovação, porque quando o Flamengo baixa o valor da multa para 25 milhões de euros, isso naturalmente já estava no cenário,
O Flamengo perdeu uma oportunidade de, quem sabe, trazer um jogador da base para se ambientar. O Pablo Lúcio, por exemplo, 18 anos. Teve ali contato no início da pré-temporada nos Estados Unidos, jogou o Campeonato Carioca. Vejo que podia ter ido pelo menos ao Mundial para conhecer mais os companheiros. Não que ele é a solução, que é o jogador que vai substituir o Gerson, mas para ter alguém da base para segurar a onda no momento em que sofrer com lesões. E mais do que isso, se o Flamengo tem outras prioridades no mercado, que não o meio de campo, depois da saída do Gerson, não só porque entrou grana em caixa, mas principalmente pela facilidade, pelo luxo que ele concede ao Filipe Luís de ser versátil, eu vejo que o Flamengo tem de passar a olhar no mercado uma reposição. De novo, não à altura, nenhum jogador vai repor tudo que o Gerson entregava, mas algum jogador para dar um pouco mais de profundidade de elenco. Até por isso, perde o Pulgar, o Jorginho, por exemplo, como vai se readaptar ao batido do futebol brasileiro, vai segurar a onda do calendário. Então, por todas essas questões, eu vejo que além de um meia para o lugar do Arrascaeta, além de mais um atacante de ponta, o Flamengo precisa olhar no mercado uma reposição ao Gerson. Essas foram as informações, nação rubro-negra, do Flamengo, que eu trouxe para vocês. O Flamengo vai voltar a jogar no dia 13 de julho. Eu confesso que já estou com saudade de ver o Flamengo em campo. E você, tá com saudade de já ver o Mengão pelo Brasileirão? Comente aqui sua opinião aqui abaixo. E quem que deve ser o substituto do Gerson? Deve utilizar o Plata, Luiz Araújo ali até chegar uma nova peça que o Flamengo vai ao mercado contratar? Ou o Flamengo tem que pensar em outro estilo de jogador para a posição que vai deixar o Gerson no campo? Comente sua opinião, que ela é muito importante. E, claro, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque eu sou o FB do Fly, trago informações do Flamengo aqui todo dia. E você, como flamenguista de coração, não vai querer perder nenhuma informação desse timaço aqui, essa seleção. Se inscreve para você não perder nada e até o próximo vídeo.